Finalmente eu consegui um tempo para gravar o próximo episódio da série Entendendo a Bíblia. E hoje eu quero falar para você algo que provavelmente você nunca ouviu antes sobre como a Bíblia funciona. Nos últimos vídeos eu mostrei para vocês que o centro teológico das Escrituras é Jesus e que a temática estrutural é o reino de Deus. Mas agora nós vamos falar sobre a arquitetura pactual. Uma das maneiras que nós olhamos para isso é considerando a forma final do Antigo Testamento. O que eu quero mostrar para você é basicamente que a ordem dos livros no Antigo Testamento importa para como nós vamos interpretá-los. Na Bíblia em português, os livros do Antigo Testamento estão organizados levando-se em conta aspectos como gênero, autor e cronologia. Se nós considerarmos o gênero, você vai perceber que existem 4 grandes seções no Antigo Testamento: o Pentateuco, os históricos, os poéticos e os profetas. Dentro de cada uma dessas 4 seções, os livros ainda estão organizados levando-se em conta o autor e a cronologia. Mas é agora que a coisa começa a ficar interessante. Não é assim que os livros estão organizados na Bíblia hebraica. E isso faz toda a diferença para nós interpretarmos as mensagens que estão sendo transmitidas. Na Bíblia hebraica existem 3 grandes seções: a lei, os profetas e os escritos. E nós sabemos que na época de Jesus as pessoas estavam familiarizadas com essas divisões. Em Mateus 23:35, por exemplo, Jesus se refere ao sangue dos profetas de Abel até Zacarias. E ele não está fazendo aqui uma referência aos profetas de A a Z. O que acontece é que dentro da ordem da Bíblia hebraica, Abel está no primeiro livro, Gênesis, e Zacarias está no último livro, que é o que equivaleria a 2 Crônicas. Mas aí vem a pergunta óbvia: como a ordem dos livros afeta a sua interpretação e a unidade na história das Escrituras? E não é tão difícil assim de entender. O que acontece é que na Bíblia hebraica, o critério para a organização dos livros é diferente. A lógica por trás do critério, ela é teológica e pedagógica. E se nós considerarmos isso, você vai entender melhor sobre como a Bíblia funciona. A Bíblia se organiza como um documento pactual em sua construção e em seu design. E esse documento pactual, ele possui um prólogo e um epílogo, que são Gênesis e Apocalipse. Cada uma das promessas e pactos estabelecidos em Gênesis encontra sua realização e sua consumação em Apocalipse. Esses livros estão intimamente relacionados, e a maneira como esses livros se relacionam segue uma estrutura que nós chamamos de estrutura quiasmática. Mas o que é isso? Bom, não é tão difícil assim. Essa estrutura é simplesmente a maneira como o fluxo de informações se organiza. Eu vou te dar um exemplo. Existem 3 elementos que marcam essa estrutura dentro da relação de Gênesis e Apocalipse. Pensa um minuto comigo. Gênesis começa com a criação dos céus e da terra. Em seguida, nós temos o pacto do casamento, onde a noiva, Eva, vem ao jardim santuário, que é de onde as águas fluem para as nações. E então, finalmente, nós temos a destruição de Satanás, que está prometida em Gênesis 3. Todos esses elementos que eu te falei estão entre Gênesis 1 e 3. Agora, se você observar Apocalipse, você vai ver que no final de Apocalipse, o primeiro elemento que nós temos sendo retomado ali é a destruição da serpente sendo concluída, a destruição de Satanás. Em seguida, nós temos o pacto do casamento, onde a noiva vem para a cidade santuário, que também é o lugar de onde saem as águas para as nações. E finalmente, no fim, nós temos a recriação, ou seja, esses livros começam e terminam do mesmo jeito, mas ao contrário. Isso nos mostra como a Bíblia possui uma unidade incrível de estrutura e de design. No próximo vídeo nós vamos ver como a ordem dos livros que estão entre esse prólogo e epílogo influencia na construção desse documento pactual. Até mais!